trabalho. Nós precisamos do trabalho, todos nós que conhecemos a doutrina espírita, sabemos que o trabalho chega e precisamos vencer todos os impedimentos para estarmos prontos, conforme a nossa Renata colocou aí na sua prece, né? Ainda mais num momento como esse, que devemos estar assim, quais soldados, mas não um soldado militar em si, das Forças Armadas, mas um soldado bombeiro, não é? O soldado que socorre, o soldado que acolhe, o soldado que tira do perigo, o soldado que traz a vida. É assim que nós estamos nesse momento, e principalmente nós que estamos estudando a doutrina espírita. O texto que nós vamos analisar está no livro Focos de Luz, não é? Não sei se vai dar para eu mostrar aqui para vocês, Focos de Luz. E é uma mensagem de um dos nossos diretores, o nosso doutor Herman, não é? E o nosso doutor Herman é aquele grande condutor, que é o diretor que nós mais temos contato, tivemos mais contato quando o nosso altivo, o fundador de nossa casa, estava junto a nós. Nosso doutor Herman estava constantemente dando mensagens, através de trabalhos específicos, nós tínhamos acesso, eu digo não sou eu só não, mas toda a equipe, todos aqueles que eu buscava no momento de dor, a sua orientação. E o texto, ele é um texto especial que foi dado num final de ano, não é? Numa terça-feira, e as terças-feiras nós estudamos em nossa casa as obras de André Luiz. E está aqui com o título, né? Subtítulo na página, a mensagem O Dever do Evangelho, aquela mensagem de Lázaro, que vem lembrando para a gente. Eu vou ler a primeira frase que está aqui, não é? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. Ele é ao mesmo tempo juiz e escravo em sua própria causa. Acho que a maioria de nós conhece essa mensagem, onde Lázaro vem mostrando para nós, não é? Que o dever é a mais bela, o mais belo laurel, que é o desfecho da razão, que é aquele que entende exatamente a mensagem da doutrina espírita, a mensagem do Cristo, ele acima de tudo vai procurar cumprir o seu dever. Então vamos lá, antes de adentrarmos a mensagem, a gente quer lembrar, nós temos aqui uma palavra dos nossos diretores também, onde ele vem dizendo para a gente, né, toda casa espírita é um ponto de luz nas trevas. Então toda vez que se ergue uma casa espírita, houve um projeto do plano espiritual, as pessoas reencarnam no mundo material, que estão comprometidos, né, compromissados com a fundação dessa casa, para que se mantenha essa luz firmemente acesa, para que ela possa ser aquele ponto, para que essa casa espírita seja um ponto de socorro. E acima de uma casa espírita que se diga realmente cristã espírita, ela vai ter todos os moldes da casa do caminho. Os espíritos vão constantemente nos lembrar que uma casa espírita, que realmente seus trabalhadores, aqueles que são responsáveis pela sua condição material e com certeza moral também, claro, moral também, não é? Eles têm compromisso de fazer dessa ambiência da casa espírita a mesma ambiência que acontecia na Casa do Caminho, lá em Jerusalém. E nós temos em Paulo Estevão, o livro Paulo Estevão, que é um belíssimo livro, sabemos o quanto é belo o livro Paulo Estevão, ali nós vamos ter exatamente a descrição do que é uma casa espírita, não é? Onde aqueles que falavam sobre a inspiração do próprio Cristo, irradiavam aquele fluido de amor, aquele fluido de luz, aquele fluido de sustentação espiritual. Aconteciam, sabemos, não é? As curas paulatinas, não eram curas instantâneas, mas havia o alimento, havia sopa. E quem chegava na Casa do Caminho? Os deserdados, os loucos, a infância desvalida, os idosos desvalidos, e todos aqueles sempre muito doentes. E assim que eles melhoravam, eles começavam a ajudar. E não é assim na Casa Espírita, não é? Chegamos, cada um de nós, não sei quantos que estão aqui nesse momento, compartilhando conosco esse momento, uma boa parte de nós chega à Casa Espírita com muitas dores, com muitos desequilíbrios, e com a frequência das reuniões espíritas, com o estudo das obras espíritas, nós vamos nos fortalecendo, vamos renovando, vamos nos sustentando,
E assim, nós vamos oferecendo a própria direção espiritual, e alguns de nós sentimos, assim, quase que imediatamente, a necessidade de começarmos a ter uma ação de gratidão e começarmos a trabalhar nas tarefas mais simples, nas tarefas mais singelas, e conforme, não é, nós vamos assim sentir estudando, trabalhando, criando os vínculos de amizade, criando os vínculos saudáveis de amizade, geralmente vai parar na casa espírita aquela família espiritual que vai se congregando pouco a pouco, vão chegando pouco a pouco, os colaboradores, e a casa vai crescendo, às vezes conforme a necessidades espirituais da casa, os projetos espirituais da casa, ela vai crescer mais ou vai ficar atender um certo número de frequentadores, mas vai estar atingindo o seu progresso. E essa mensagem, dada no final de ano, o nosso doutor Herman fez para conosco, nós que estávamos lá presentes e saindo em livro, não é? Essa mensagem se expande. Hoje é que estamos estudando essa mensagem. Ele vai nos trazer uma profunda reflexão de final de ano. Ele vai lembrar a figura de Jesus, já que estávamos próximos do Natal, a mensagem é grande, vamos ler apenas alguns trechos. Ela foi ditada no dia 12 de dezembro de 1978, certo? E ele vai iniciar a mensagem lembrando Jesus. Vocês me permitem, eu vou ler alguns textos, alguns trechos, algumas frases. Então vamos lá, né? A casa espírita é aquele local que vai lembrar a casa do caminho. E como foi construída a casa do caminho? Passado aquele primeiro momento de dor moral dos discípulos, de verem Jesus crucificado, depois veio a alegria da ressurreição, né? Jesus volta, e Jesus voltando dá diretrizes para todos eles. A gente dá como sugestão de leitura que nós sempre que estamos assim no momento mais difícil de lutas morais, a gente muito relê a página Os 500 da Galileia, é a penúltima página do livro Boa Nova. Eu acho que é a lição 29, se não me engano. Mas o título é Os 500 da Galileia. A última é Maria, Jesus Maria de Nazaré, onde o nosso amorável Humberto de Campos vem trazendo para nós, não é? Toda a vivência da casa espírita, toda a vivência que foi aquele momento que Jesus vai se despedir dos apóstolos, está se despedindo, vai retornar, não é, às esferas superiores e vai ditar para eles as normas de como seria uma casa espírita. É belíssima aquela página. Então, dentro desse pensamento, nós vamos adentrar aqui a página do nosso querido Dr. Hermes, ele vem dizendo assim para todos nós: Jesus esteja sempre presente entre todos vocês, nesta noite de paz, de estudos e de preces. Compreender o trabalho no bem, eis uma das metas principais de determinados livros do nosso irmão André Luiz. Então, ele fala rapidamente sobre as obras de André Luiz, ele vem dizendo, qual é o objetivo do André Luiz? Entendermos as metas principais de uma casa espírita. Compreender que existe junto ao homem bênção pelo esforço feito e, se pudermos dizer, tristeza pela ausência de serviço, não é? Então, as obras de André Luiz, principalmente os missionários da luz, mas mais ainda os mensageiros. Nós conhecemos a obra de André Luiz, sabemos o quanto os mensageiros, não me lembro se essa época estudávamos os mensageiros, não me lembro. Mas os mensageiros, principalmente, é uma das obras de André Luiz, que nos mostra o quanto aqueles nós que vamos trabalhar na casa espírita, seja em que função for, na mediunidade, na administração, é bem verdade que ele enfoca mais aqueles que vão usar a palavra, seja a palavra nos cursos, seja a palavra nos estudos que realizamos na casa espírita, seja a palavra na mesa mediúnica, na dialogação com os espíritos, ele vai se ater mais a esse aspecto, daqueles que vão usar a palavra para divulgar. E então ele vem lembrando para a gente compreender que existe junto ao homem a bênção do esforço feito e também a tristeza pela ausência do serviço. E nesses mensageiros, André vai mostrar para a gente alguns daqueles companheiros que reencarnaram com a missão da divulgação e não conseguiram dar conta, não é? E se deram conta, deram de forma assim, menos, vou usar a expressão, menos, com menos ardor, com menos sentimento, porque haveremos de convir,
que há expositores e expositores, certo? Aqueles que contagiam, aqueles que tocam a nossa alma, aqueles que atingem o nosso coração. Esses geralmente estão bastante conscientes do seu papel, do que vieram fazer aqui entre nós, não é mesmo? E estando entre nós, eles cumprem esse papel, essa função, né, de expositor, mas concomitante agem no bem, trabalham constantemente para a sua reforma íntima, vão estar, sim, com as suas lutas morais, sim, que nós temos ainda muitas lutas morais para vencer, não somos ainda aqueles espíritos elevados, bem o sabemos, mas nunca vai desistir, nunca vai desistir. Então, daí, às vezes, a tristeza, né, da ausência ao serviço, o que se deixou de fazer. Ele vem dizendo mais adiante, fazer entender que os que sabem perseverar conseguirão paz de consciência. Então, a perseverança junto às lutas, como a nossa Renata colocou na sua prece, conforme estávamos conversando, né? Inicialmente com a nossa companheira Heloíse, com o nosso amigo também presidente da casa, há de se perseverar, principalmente nos momentos mais difíceis, é que há de ter essa perseverança. E com a perseverança, diz aqui o nosso doutor Erma, conseguirão a paz da consciência. Então, quantos de nós, nesse momento, nós espíritas, que temos pleno entendimento desse momento, que a doutrina espírita nos dá esse entendimento, estamos firmes, estamos conseguindo nos manter firmes, mesmo enclausurados no lar, mesmo fazendo parte dos cursos, através das redes sociais, mas conseguimos nos manter no mínimo de equilíbrio, no mínimo. E outros não estão conseguindo, não é? Estão caindo no processo depressivos. É o momento da perseverança até o fim. Então, é um momento difícil, em que não estamos sob o teto amigo, que estamos ouvindo muitas falas, né? Que os nossos lares agora viraram a casa religiosa. O nosso lar agora virou a casa espírita, o nosso lar agora virou, não é? Aquele setor onde nós nos ligamos ao Cristo, nos ligamos a Deus. Então, ele vem dizendo, fazer entender que os que sabem perseverar conseguirão a paz de consciência, porque souberam vencer a si próprios. Então, é sempre vencer a nós mesmos, vencendo os nossos medos, vencendo as nossas paixões, vencendo as nossas dificuldades. Continua o nosso doutor Erma, despertar nas almas tíbias, aquelas almas que vacilam, são frágeis, né? A força é preciso para saberem caminhar com firmeza. Despertar nas almas fragilizadas, a força é preciso para saberem caminhar com firmeza. Então, aqueles que estão um pouco mais fortalecidos, aqueles que estão um pouco mais à frente, aqueles que estão compreendendo melhor, ser aqueles que lançam as mãos, estendem as mãos e não ficar apontando a fragilidade do outro, mas estender as mãos e trazer o outro para si, trazer o outro para a tarefa, estimular o outro a tarefa, e muitas vezes até precisando, não é? Está nesses momentos, então, que nós estamos passando, o constante contato com os seus queridos, com aqueles, enfim, que estão mais necessitados. Aí ele vem trazer um trecho muito importante nessa mensagem. Libertar consciências de conceitos tais como, ou seja, é o trabalho principal do trabalhador da casa espírita, esteja ele em que nível estiver, mais antigo, mais novo, estudando há mais tempo, estudando há menos tempo, porque vamos lembrar lá no capítulo 17 do Evangelho, quando Kardec nos traz os bons espíritas, ele vai deixar lá claro que a maturidade do senso moral independe de idade, independe de grau de cultura, independe do tempo que a pessoa estuda a doutrina espírita. A maturidade do senso moral é a conquista de encarnações anteriores, de encarnações passadas, antigas. Daí nós vamos ver, às vezes, né, aquele companheiro que chega novo na casa espírita, quando eu digo novo, está com pouco tempo na casa espírita e, de repente, vai, não é? Bem verdade, retirando aqui a questão do entusiasmo, naquele que está na fase do entusiasmo, não. Ele prossegue com aquele sentimento de amor à causa, de amor à casa,
e vai galgando, né, os passos, vai se mantendo ali fiel à doutrina, vai trabalhando, vai ter aquele espírito agregador, que vai reunir em torno de si, pela própria qualidade que ele vai dando, a sua energia, o seu magnetismo, de atrair as pessoas para si, não é? Então ele vem dizendo aqui, libertar as consciências de conceitos tais como preciso sempre de paz e espírito junto a mim para seguir adiante. Precisar de paz para poder seguir adiante. Como nesse mundo que nós estamos vivendo, alguém vai conseguir ficar totalmente em paz? Totalmente. Alguns de nós conseguimos a paz conosco mesmo. Não é que essa paz seja conosco mesmo, não a paz do lado de fora. Porque a paz do lado de fora são as lutas do dia a dia. Para nós que moramos em cidade grande, né, isso fica mais difícil ainda. Por exemplo, eu moro num bairro pequeno, não é um bairro muito conhecido, não. Mas há dias aqui, quando às vezes precisamos trabalhar, eu tenho que me isolar totalmente por causa dos sons aqui à minha volta. E tenho que estar com o mínimo de equilíbrio para não deixar interferir com o barulho lá de fora. Então, às vezes, em cidades do interior, a gente até consegue um pouco mais de silêncio. Mas e as vibrações de fora, não é? Então, tirar o conceito de que eu preciso de um lugar de paz, ou seja, algo exterior, não é? Espírito junto a mim, para seguir adiante. Então, essa pessoa ainda coloca, ela depende de coisas exteriores para se mostrar pronta para o trabalho. Quando a doutrina espírita vai nos mostrar, os espíritos vão nos mostrar que isso se conquista, é algo de dentro para fora. O bom trabalhador, aquele que entende o seu papel junto ao Cristo, ele conquista as suas forças internas, ele movimenta as suas forças internas. E nada exteriormente, seja o barulho, seja as circunstâncias externas, como nós estamos vivenciando, nada o vai tirar do propósito de servir ao Cristo. Nada vai tirar do propósito de servir ao Cristo. Ele vai vencer impedimentos, distâncias, ele vai vencer qualquer coisa exterior, porque o importante é como está o seu interior. É a paz interior que vai fazer dele um bom cristão espírita, um bom trabalhador. O nosso doutor vem dizendo ainda assim, não é? Qual outro conceito? Eu diria assim, ou mostrando certas criaturas fraqueza de caráter, dizendo assim, bem que eu quis, mas não pude prosseguir porque me faltou apoio. Então, a pessoa que ela quer prosseguir, ela não vai buscar apoio, não. Ela vai prosseguir sem apoio de ninguém. Ela vai prosseguir independente, porque a chama está interna, a chama está dentro dela, não é? Então, ela nunca vai depender de outro, nunca vai depender de outro para o trabalho, ela vai depender, não é se o diretor da casa está bem ou não está, se o diretor está presente ou não está. Alguns de nós, quando iniciamos uma casa espírita, é comum nós assim, nos ligarmos pelas energias magnéticas, pelo fluido, a determinadas pessoas. É natural assim que chegamos, não é? Algumas determinadas pessoas vão nos prender mais, vão nos cativar mais. E às vezes sentimos até a ausência física dessas pessoas, mas conforme vamos estudando, conforme vamos trabalhando, nós vamos conquistando essa força interior. É a casa construída sobre a rocha. Estamos construindo com solidez na rocha da nossa fé, que a doutrina espírita vai nos dando, a firmeza para o trabalho. Então não vamos depender da presença de ninguém. Não vamos depender de situações climáticas, frio ou calor, a situação de estado da casa física. Nós vamos trabalhar, vamos trabalhar. Não querendo colocar aqui, né, o grupo de trabalho a qual pertencemos como exemplo, mas havia uma casa aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, uma cidade mais para o norte do estado, onde às vezes chegávamos a casa e os companheiros, né, alguns companheiros não traziam as chaves de determinados setores, a chave não ficava com determinadas pessoas, e muitas vezes tivemos que evangelizar as crianças na rua. Nós sentávamos, a equipe de evangelização, não é? Colocava as crianças na beiradinha, assim, não é? Que nós aqui no Rio de Janeiro chamamos paralelepípedo. Eu não sei como no interior vocês chamam. As crianças sentavam ali, certo? E começávamos a evangelização. Às vezes, quando chovia, pegávamos uma pontinha de um local que chovia menos, porque tinha uma árvore, para então as crianças em pé, que não tinham onde sentar, e acontecer a evangelização. É bem verdade que eram poucas crianças, 5, 6 criancinhas. Então, esse trabalhador, ele nunca vai estar assim indisposto. Ele vai estar sempre
animado, sempre vai chegar na casa animado, né? Aquele que chega, cumprimenta, traz a sua alegria, traz a sua irradiação fluídica, magnética, ele nunca vai, não vai ter o mais. A gente recomenda a página O Mais e os Discípulos, que está no livro Pão Nosso, o título é O Mais e os Discípulos. E o nosso Emmanuel, né, ele vem dizer na primeira frase dessa página, logo na primeira frase, né, ele se apega, não é? Ele se atém à frase de Paulo na carta aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. É o que nosso Herman está lembrando aqui para a gente, não é? Ele vem dizendo assim: o discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá os recursos segundo as minhas necessidades. E mais adiante ele vem dizendo: o discípulo preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Então, quando o trabalhador coloca o mais antes de Jesus, é o trabalhador que confia no Cristo, mas Jesus vai suprir minhas forças, né? Jesus vai suprir minhas energias, Jesus vai me intuir através do bom do Espírito. Mas quando ele coloca o mais depois de Jesus, confio em Jesus, mas ele vai colocar desculpa no outro. É aquele que vai sempre colocar a responsabilidade fora dele. Então, quando nós nos imbuímos que a responsabilidade é nossa, independente das circunstâncias, independente do coordenador da tarefa, independente de qualquer coisa, mas estamos ali prontos para o trabalho, vamos colocar o mais, né? Então, tirar esse preconceito do mais. Não é o mais, sou eu. Eu é que preciso estar ali presente. Eu é que preciso confiar no amor do Cristo. Eu é que preciso estar atento que a lei me deu oportunidade de trabalho, oportunidade de manter uma luz acesa, seja qual for a sua tarefa. E o mais belo que a doutrina espírita também vem nos revelar, através das obras de André Luiz, é que muitas vezes, não é, nós achamos que aquelas pessoas que têm a responsabilidade de coordenação de tarefas, e isso é muito claro para todos nós, eu tenho certeza que todos nós já adquirimos essa certeza, não é, de repente, o espírito mais elevado. Às vezes, o espírito que está sustentando mesmo a tarefa é uma pessoa bem mais simples. A gente lembra aqui que uma vez ouvimos um expositor alargando a compreensão do álbum da viúva, que nós não nos prendêssemos só àquele pequenina quantia que ela deu. Quando Jesus fala, ela deu tudo o que tinha. Então, às vezes, há trabalhadores que estão em tarefas simples na casa espírita, que estão dando tudo o que tem, seu melhor sentimento. Quando eles chegam para simplesmente varrer um chão da casa espírita, eles fazem aquilo com tanto amor ao varrer o chão, ao limpar a cozinha da casa espírita, ao arrumar os bancos, ao limpar os bancos, ele faz com tanto amor que ele irradia aquela energia de amor, e muitas vezes vai ser esse fluido, um dos principais fluidos que sustenta a casa espírita. Que o frequentador vai chegar após ele, e ainda não trabalha, mas vai sentir que aquele fluido, mas junto com o que os espíritos vêm e trazem seus fluidos, é que está trazendo aquela ambiência de paz, de luz, de acolhimento, como uma casa cristã séria deve ser. Uma casa cristã sempre deve ser aquele local que quem chegue e adentre essa casa sinta aquele abraço espiritual, não é? Sinta assim, como Jesus dissesse mesmo: estou aqui, se aproxima de mim, vem me conhecer, eu quero confortar a tua dor, eu quero consolar esse seu momento de esmorecimento. Então a pessoa vai adentrar a casa e vai sentir essa energia tão elevada. E nosso doutor ela prossegue. Também um dos objetivos dos livros trazidos ao homem terreno. Despertar, né? E tirar esses preconceitos dos trabalhadores. Continua o nosso doutor Herman. Na realidade, muitos de nós precisamos sentir a solidão para prosseguir. Muitos de nós precisamos sentir a solidão para prosseguir. E nós, a Heloísa, não sei se ela participou esse dia que nós discutimos essa questão da solidão. Que solidão seria essa? É ficar sozinho? Algumas vezes até sim, para reflexão, para meditação de estudos, né? Precisamos ficar sozinhos, fisicamente falando. Outras vezes o estudo precisa ser em grupo para ouvirmos as pessoas, ouvirmos as outras opiniões, mas também essa solidão, muitas vezes é aquela solidão interna, dele com ele mesmo, né? Para ele refletir sobre ele mesmo, sobre suas conquistas, sobre o que ele está conseguindo conquistar, e muitas vezes até não ser compreendido nas suas lutas,
não ser compreendido na sua própria postura dentro da casa espírita, muitas vezes vai ser tido como fanático, dentro da sua família, dentro da sua própria família, certo? Quando ele se doa intensamente, quando muitas vezes ele podia estar com a casa mais bonita, comprar algo assim para si próprio, né? Das conquistas materiais, ele vai optar por renunciar àquela conquista material e doar para as necessidades da casa espírita, isso, claro, com muito equilíbrio, principalmente se estivermos em família, certo? Muito equilíbrio. Mas muitas vezes ele vai ascender um grau de compreensão da lei, do amor de Deus, que ele vai se sentir sozinho. E às vezes, na função de uma coordenação, de uma direção, ele quer trazer uma tarefa nova, ele percebe pela intuição que o grupo pode ir mais adiante, mas o grupo não acompanha, o grupo não entende, não é? E às vezes diz, mas eu acho que fulano não está muito bem, Beltrano não está muito bem, e ele diz, olha, não é o momento, então ele vai ficar sozinho, ele sente, percebe intuitivamente que o grupo pode dar um passo mais adiante, mas o grupo não acompanha, vai ser um momento de solidão, não é? Vai ser um momento de solidão, que ele vai precisar guardar a maturidade do grupo para avançar nessas tarefas. E vem dizendo mais adiante também, muitos precisarão sentir a pedrada para caminhar. Muitos precisarão sentir a pedrada para caminhar. E que pedrada seria essa? Não é? São os ataques. Às vezes o ataque vem do próprio amigo. Vamos lembrar que Kardec, né, o quanto Kardec sofreu, quando ele viu os próprios amigos virarem as costas para ele, amigos de anos, amigos conquistados depois de muito, muito tempo, e simplesmente viram as costas para ele quando ele resolve mergulhar na doutrina, assumir, não é? O pseudônimo de Allan Kardec, lançar o Livro dos Espíritos, nós vamos entender isso, não é mesmo? E vamos ver também quanto o próprio Chico Xavier também teve seus sofrimentos, e levou muitas críticas no próprio ambiente espírita. Então, muitas vezes ele vai ter que caminhar levando pedradas. E foi assim, não é, que veio ao desencarne o primeiro mártir do espiritismo, que foi Estevão, não é, abaixo de pedradas. Então, essas pedradas vão ser, a gente sabe que são pedradas, assim, é uma expressão simbólica do nosso doutor Erma, dando a entender as lutas que esse trabalhador fiel, muitas vezes, vai precisar, não é, receber a crítica verbal, a crítica mental, e não só dos encarnados, mas também muitas vezes dos desencarnados, e precisar assim manter a plena convicção, a plena fé no trabalho que está realizando, com as suas orações, com as suas preces, e prosseguir trabalhando, não é mesmo? Mais adiante, ele vem dizendo assim, muitos precisarão ser testados na sua sinceridade para continuar no serviço. Muitos precisarão ser testados na sua sinceridade, aguardando, não é? Para continuar no serviço. E que sinceridade é essa? É sinceridade para com a tarefa, sinceridade para consigo mesmo, sinceridade para com a própria doutrina espírita, manter nas suas falas, quando for fazer o estudo, a sinceridade para com fidelidade ao que a doutrina nos apresenta, a sinceridade para com a direção espiritual da casa, não é? A sinceridade para com os companheiros que estão à sua volta. Por que essa sinceridade, essa fidelidade? Porque quanto mais eu sou sincero, quanto mais eu sou... É a questão até da sinceridade ligado à honestidade, à fidelidade. Eu vou dando qualidade às minhas energias, aos meus fluidos, e vou criando um ponto de contato cada vez mais estreito, mais forte, com a direção espiritual dessa mesma casa, que tem um projeto para a casa, que tem um projeto para todos que chegarem a essa casa. E, acima de tudo, um projeto com Cristo. Acima de tudo, uma grande ligação com o grande projeto de Jesus, Jesus nosso mestre, Jesus nosso amigo, Jesus nosso irmão maior. Qual é o projeto do Cristo? É a implantação do reino de Deus na Terra. Então, acima de tudo, eu vou precisar ser muito sincero comigo mesmo, para com o próximo, para com os objetivos cristãos dessa casa cristã espírita. E dentro do cristianismo, o espiritismo, a doutrina espírita, eu vou precisar muito estar muito fiel. Eu não tenho retorno da Heloísa, se está tudo indo bem.
Eu espero que sim, que a minha internet de vez em quando oscila. Eu espero que esteja indo tudo bem, certo? Com o nosso trabalho, Tá tá sim, viu, bom? Priscila? Tá indo Ok, tudo bem. Tá ótimo, graças a pode Deus. continuar. Então vamos lá, prosseguindo então aqui. Mais adiante, doutora Emma, vamos dizer assim, e muitos se afastarão em função mesmo da treva que envolve sempre o homem terreno. Leon Denis tem uma frase muito bonita, não é? Que ele diz no livro O Problema do Ser e do Destino, que os objetivos da espiritualidade superior, os objetivos do Cristo, são como se fosse aquela gota de orvalho na pontinha de uma folha, ali pendurada, né? Oscilante. Que quando o sol bate, vira aquele diamante que brilha, não é? Mas quando essa gota cai e chega na terra, ela vira lama. Então, muitos projetos divinos, quando os humanos reencarnam, quando eles tentam materializar esses projetos, nós colocamos o nosso ponto de vista, nós envolvemos, é a semente que cai no meio dos espinhos. Na parábola da semente, é o momento que ele vai lembrar aqui, nós estamos adiantando um pouco o raciocínio, é aquela semente que vai cair no meio dos espinheiros, não é? Então, muitas vezes, as nossas paixões, o nosso modo de pensar, vai se misturar a esses ideais superiores, e eles não vão chegar assim tão límpidos, né? Aqueles que vão chegar à casa espírita e querer beber na fonte pura, clara, abençoada da própria doutrina, do Evangelho, do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns, da ação moral cristã, que as sopas que são oferecidas, os mantimentos, não é? Os projetos, enfim, junto à população menos favorecida. E mais adiante, ele vem dizendo assim para a gente: o médium de hoje está perfeitamente enquadrado no ensino de Jesus da parábola do semeador. Somos aquela figura da semente que cai no chão, ou se deixa ser destruída, ou ainda sem muita profundidade nos conceitos que traz dentro de si. E nós discutimos muito essa questão, né, da semente que se deixa ser destruída. Então, vejam bem, ela se permitiu que algo exterior, que viesse exterior a ela, a impedisse de germinar. É quando o trabalhador se importa com o que está acontecendo com o exterior, com o que está acontecendo no seu exterior. Ele se deixa envolver muito com uma crítica que ele vai receber de alguém, ele vai se envolver com os aspectos exteriores, não é, do comportamento alheio. Ele vem dizer assim: se fulano pode fazer isso, por que eu não posso? Ele tem um papel, né? É uma prova bem grande, né, de falta de maturidade do senso moral, quando nós cobramos o comportamento do outro, da outra pessoa, seja ela quem for, seja o nosso coordenador da tarefa, seja alguém que está sob a nossa coordenação, e nós venhamos assim a diminuir essa chama sagrada, essa chama interior de servir ao Cristo, porque quando adentramos a casa, quando mergulhamos no perfeito entendimento da doutrina, nós entendemos que há necessidade de uma organização hierárquica, há necessidade, somos humanos, precisa se organizar. Mas a quem servimos? Todo trabalho se realiza em nome de quem? De quem? De quem? Não é? Há uma página também no Fonte Viva que nós gostamos de ler constantemente, intitulada A Quem Serves? Afinal, quem estamos servindo? E quando o trabalhador adquire essa perfeita consciência de que o trabalho é do Cristo, é para o Cristo, o seu sentimento é tal que todas essas questões ele vai passando, ele vai sofrer sim, que a gente só temos sensibilidade, e quanto mais compreensão, Leon Denis fala muito sobre isso, né? E quanto mais ele eleva, mais ele fica sensível. E essa sensibilidade, não é a sensibilidade de chorar no cantinho, não. É a sensibilidade de se compadecer. Mas que pena, olha, o fulano está tendo esse comportamento. Isso dói o coração da gente. Você vê, às vezes, uma alma querida, né? Você gosta muito daquela pessoa, mas você não vê a pessoa ir à frente. Você não vê uma força de vontade, né? Um ânimo, uma centelha dentro daquela pessoa, e ela se permite, né, deixar de ser destruída por coisas exteriores. Ele vem dizendo, ou ainda sem muita profundidade, ou seja, a pessoa não refletiu ainda muito, ainda não compreendeu o grande papel da casa espírita,
quer ser aquele foco de luz, quer ser a revivescência da casa do caminho, que o trabalho dele é um trabalho cristão, é para o Cristo, não para os homens. Então, ele está imaturo, ele não amadureceu o seu senso moral. Ele vem dizendo, né, neste final de ano, é justo que todos aqueles que se acham ligados à casa espírita, é justo todos se auto-perguntarem até onde vai o sentido da minha atividade, do meu conhecimento, da minha tolerância ou intolerância, de meu ajuste às diretrizes, certo? Diretrizes doutrinárias, da minha compreensão ante a dor do próximo. Então, olha só, entender as diretrizes doutrinárias, não é? E entender até onde está a minha tolerância ou minha intolerância. Porque como humanos, nós temos aquele momento, não é? Nós chegamos e dizemos assim, não, mas não dá mais. Não dá mais, cheguei no meu limite, não dizemos assim às vezes, não é? O meu limite com essa pessoa chegou, eu cheguei no limite, não tem mais. Gente, limite de quê? Certo? Então, o nosso doutor Herman, ele nos levava muito a refletir sobre isso. Você percebeu que, de repente, você está se cansando de uma tarefa, é o momento de dar uma parada, refletir. Você não vai com aquele mesmo ânimo para uma tarefa? Pensa e reflete. É claro que na nossa condição humana, esporadicamente, nós vamos ter momentos em que seja assim, um momento de dor, como estamos passando, nesse momento, talvez não tenhamos, né, tido algum querido muito próximo de nós desencarnado nesse momento, um amigo muito querido, mas só de ver a sociedade como um todo, nós às vezes oscilamos um pouquinho. A dor chega, a dor dói, ouvimos falar sobre isso. Então vamos ter um momento que vamos oscilar um pouquinho sim, mas chegou um momento em que nós estamos dizendo assim, está me cansando isso, para um pouco e reflete. Há uma página de André Luiz que ele vai dizendo, né, os pontos que a gente pode perceber quando estamos entrando num processo espiritual não muito feliz. E um deles é o cansaço. O cansaço diante de uma tarefa, o cansaço diante do comportamento de um companheiro de trabalho. Nós precisamos ter esse cuidado, certo? A tolerância ou a intolerância. É algo para a gente refletir e não deixar de conversar com alguém, que o nosso coração confie, que o nosso coração sinta que daquele outro coração vai partir para junto de nós uma palavra de ânimo, uma palavra de compreensão, não é? Uma palavra de entendimento. Então precisamos observar esses momentos, não é? Ele vai dizendo mais adiante, da minha compreensão ante a dor do próximo. E é justo perguntar onde estamos falhando. Onde estamos falhando? Vamos lembrar aquela questão tão falada do Livro dos Espíritos, a questão 919, né? Onde o Espírito de Agostinho, Santo Agostinho, vem nos propondo a reflexão no final do dia em relação àquilo que realizamos. É algo muito concreto. Aqueles corações que já tentaram fazer, não é, que já passaram por essa experiência, é algo bastante concreto. No final do dia, quando fizemos todas as tarefas do dia, com que intenção eu fiz esse ou esse movimento, não é? Principalmente aqueles assim que movimentaram mais as nossas forças, o nosso psiquismo, na direção de alguém, na família, na vida profissional, na vizinhança, dentro da casa espírita, no dia que estivemos dentro da casa espírita, nós refletimos com que intenção fiz isso. Essa reflexão é importantíssima para a gente observar e pedir sinceramente ao nosso espírito protetor que nos ajude nesse momento. Olha, me ajuda a ver o acerto, claro, o acerto, certo? E onde eu me enganei. Não vamos ficar só presos aos equívocos, não, que isso não ajuda. Me ajuda a entender onde eu acertei, me ajuda a perceber o meu sentimento melhor, mas me ajuda a perceber também onde eu falhei com o sentimento. É importantíssimo, né? Quando tantos exemplos nos chegam às mãos, e que exemplos são esses? Exemplos bons, daqueles que estão à frente de nós, conseguem sempre estar indo à frente, pelo seu amor, pela sua dedicação, pela sua perfeita compreensão do seu papel dentro da casa espírita, tanto esses exemplos, é uma coisa que nós, no grupo, ainda não chegamos nessa fase, ainda vamos discutir lá no grupo esse item aqui. Mas também a gente vê os exemplos de quem não conseguiu chegar adiante. O nosso doutor Herman mesmo, ele constantemente
nos fazer refletir sobre o seguinte aspecto. Gente, o tempo já está acabando, né? Já estamos acabando com o tempo e eu não cheguei nem na metade da página. Eu vou agora, daqui adiante, eu vou pegar os aspectos principais da página. Mas eu quero trazer para vocês uma reflexão que o nosso doutor Amâncio trazia muito. Ele dizia assim, nós não temos noção como encarnados, de quantas pessoas nós estamos influenciando com a nossa palavra, com o nosso comportamento, com o nosso modo de ser. Nós não temos noção, não. Eu aqui moro num conjunto, né? Um conjunto que tem 490 famílias. Eu entro e saio nesse prédio aqui, né? No meu bloco onde eu moro, são 12 andares, com outro em torno de quase 50 famílias, só no bloco, só que nesse bloco que eu moro. Você sabe que Rio de Janeiro, né? Multidão. Então, eu não sei quantas pessoas na casa espírita, não sei quantas pessoas aqui no meu condomínio, não sei quantas pessoas já me sou aposentada na minha vida profissional, me observavam. E o doutor Emma dizia assim, vocês não sabem nem encarnados, nem desencarnados. Então, às vezes, uma palavra nossa, no momento de mais desequilíbrio, quantas vezes vamos trazer o desengano para alguém? Quantas vezes vamos trazer o desengano para alguém? Puxa, mas Aparecida, olha, mas eu achava que era assim. E com isso, amigos queridos, meus irmãos, nós estamos querendo dizer assim, né? Não falhe nunca. Não, nós vamos falhar algumas vezes sim. Mas o doutor nos dizia isso, ele dizia para a gente assim, que a gente não tem noção de quantas pessoas influenciamos, encarnados e desencarnados, e quando nós tivermos uma queda mais séria, quantos vão cair conosco? Quantos vão cair junto conosco? Ao mesmo tempo, a alegria moral, não é? De quantos estão assim, sem que nós saibamos, e a lei é tão misericordiosa, que ela permite que a gente não saiba quantos estamos influenciando, para não cairmos na vaidade, na prepotência, mas também quantos estamos auxiliando, não é? Com os nossos simples gestos muito simples, estamos auxiliando. Então, que nós tenhamos esse cuidado, esse zelo de fazer esses questionamentos íntimos constantemente, para melhor trabalharmos os nossos níveis de consciência. Há um trecho que ele vem dizendo assim, muitos médios do lado de cá, espíritas inúmeros, choram por terem perdido o tempo, não sabendo aproveitar corretamente esse tempo. Nas obras de André Luiz, principalmente nos Mensageiros, fica muito claro, não é? Depois o companheiro Inácio Ferreira veio trazendo também muitas revelações nesse sentido, mas vamos nos prender mais a André Luiz. E uma das queixas maiores, inclusive em nossa casa, vocês sabem, em nossa casa nós temos comunicações mediúnicas, nas reuniões públicas, e no dia de finados, no dia 2, sempre fazemos uma prece, no feriado do dia 2, que dia cai, sempre tem aquela reunião de gratidão, e vem sempre ex-trabalhadores da casa falar de como estão no mundo espiritual, gratidão. E olhem, meus amigos, meus queridos, assim, toca muito no nosso coração ver aqueles com os quais convivemos na casa espírita, estudaram como nós estudamos, foram para a obra social como nós fomos, foram para as ruas, né, trabalhar junto à população de rua como nós fomos também, fizeram estudos como nós fizemos também, e eles chegam lá e falam sempre sobre essa questão do tempo, da qualidade dada ao tempo. Então, como espíritas que somos, com o conhecimento que estamos tendo, com a vivência da casa espírita, nos momentos desses que estamos vivendo agora, como planeta, quem os espíritos trabalhadores, não é, vão buscar quando nós saímos do corpo físico? Quem que vão buscar? Quem domina esse conhecimento ou aquele que ainda não domina esse conhecimento? Quem sabe que ao sair do corpo pode se oferecer à espiritualidade superior da direção espiritual da sua casa espírita, os diretores da casa espírita de vocês, não é? Os benfeitores da casa espírita de vocês, ou a um grupo espiritual, um Bezerra de Menezes, aos patronos espirituais da região que vocês trabalham, que essas regiões têm os seus patronos espirituais, há um trabalho com o Chico Xavier, dizer, olha, na minha prece, antes de dormir, que ao sair do meu corpo, que ao sair do corpo físico, eu possa ir trabalhar nessas enormes falanges, essas equipes enormes que estão socorrendo, que estão consolando, que estão confortando, que estão trabalhando a nível de magnetismo, a nível de fluido, a nível de energia para recuperar, né, os doentes, aqueles que estão na fase da dor. Quantos nós estamos lembrando de aproveitar até o tempo do mundo espiritual? Mas aqui, com certeza, está falando do tempo na casa espírita mesmo, certo?
é uma queixa muito normal desses espíritos que voltam, retornam e nos falam, dão testemunho, olha, eu podia ter aproveitado melhor o meu tempo, eu podia ter estudado mais, podia ter aprofundado mais nos meus estudos, podia ter dado mais de mim, dentro da família, dentro da vida profissional, principalmente dentro da casa espírita. Há um momento que ele vai perguntar para a gente assim, ele vai trazer um raciocínio assim, hoje repetimos, quando criaturas têm tantas possibilidades, é justo indagar, ou melhor, é justo que cada um indague a si próprio. Estarei ajudando em quê a casa espírita? Estarei esperando o quê da casa espírita? Como estou compreendendo a casa espírita? Como me comporto na casa espírita? Com que objetivo trabalho na casa espírita? E por que estou na casa espírita? Repetindo, né? Estarei ajudando em quê na casa espírita? Como eu estou ajudando? Em que especificamente? Certo? É na produtividade do estudo, é na questão da higiene da casa, com que sentimentos eu estou favorecendo o crescimento espiritual, moral e material até dessa casa. Estarei esperando o que da casa espírita? É bem verdade que a maioria de nós, quando iniciamos na casa espírita, nós vamos buscar o socorro, o conforto, o consolo. É bem verdade. Mas passa um tempo, dissemos inicialmente, que a nossa própria consciência, né, nos cobra. Não, agora é hora de botar a mão na obra, eu quero colocar a mão na massa. Né? Vamos trabalhar. Certo? Estou esperando o quê? Eu estou indo agora à casa espírita. Eu já atingi um grau de compreensão maior. Estou esperando oportunidade de trabalho. Estou esperando oportunidade de crescimento, estou esperando oportunidade de entendimento dos estudos, não é? Através dos livros, estou esperando fortalecimento dos laços de amizade, porque sabemos que além do estudo sério, principalmente os vínculos de amizade sincera, porque uma amizade sincera fortalece os laços fluídico-magnéticos entre os seus colaboradores encarnados, e essa amizade sincera gera o estudo, o trabalho, a amizade sincera entre os seus componentes, gera um psiquismo que atrai os espíritos superiores. Vai atrair os espíritos superiores, certo? Como estou compreendendo a casa espírita? Como esse ponto de luz, com a responsabilidade de se tornar a continuação da casa do caminho, onde tanto desencarnados como encarnados, mal adentrarem, se sintam envolvidos pelo magnetismo divino, magnetismo cristão, de acolhimento, de abraçar, vem, eu vou te confortar, eu vou te esclarecer, eu vou te dar força, eu vou te dar luz para você prosseguir. Eu me sinto como esse colaborador, que só no olhar as pessoas se sentem esclarecidas, confortadas, não é? Como me comporto na casa espírita? Como me comporto? Aquele que chega e está sempre pronto, no que eu posso ajudar, como posso ajudar, sem chegar a um estado de inconveniência, aquele que sabe manter o silêncio na hora certa, né? Aqui eu me lembro muito daquele momento crucial de Paulo Estevão, quando Paulo está lutando pela independência dos gentios, não é? Pela igreja livre, para que Jesus chegasse aos gentios de uma forma livre, sem aqueles rituais do dogmatismo judaico, e aquela reunião, né, na igreja de Antioquia, desculpa, eles vão a Jerusalém, não estão em Antioquia ainda, depois é que vão para Jerusalém. Pedro chega em Antioquia para saber das questões que estão lá, a questão da circuncisão ou não, e Paulo fica muito assim, triste, e segundo Emmanuel, a descrição de Emmanuel, ele fica aborrecido mesmo com Pedro, porque Pedro, logo que chega, ele se mistura com todos, conversa com os gentios, conversa com os judeus, né, que se transformaram, que reformularam a sua fé diante de Jesus, se tornam cristãos, mas quando Tiago chega, não é bem Tiago não, desculpa, os que eles chamam de judaizantes chegam, Pedro muda o comportamento. Pedro muda o comportamento, isso toca muito a Paulo, e há um momento da reunião que Paulo vai cobrar de Pedro, ele vai cobrar duramente a Pedro, né? E Pedro responde que ele reconhecia as falhas dele, eu reconheço as minhas falhas, reconheço a misericórdia do Cristo, por me aceitar como sou, nas minhas limitações, não é? E pede a Paulo que abra o Evangelho. E Paulo abre o Evangelho, lá Mateus, né, os escritos de Mateus, e quando Pedro reconhece as suas falhas, imagina o que ele irradia naquele momento, né? Imagine o fluxo de Pedro
naquele momento irradiando o sentimento de união, de congraçamento, de tolerância, de compreensão, né? Imaginando, né? Com que objetivo eu trabalho na casa espírita, né? Como me comporto na casa espírita. E ali, segundo Emmanuel, ali Pedro, com seu amor ao Cristo, à causa, ele dilui todo um fluido de antagonismo, ele estreita os laços da amizade entre todos, gentios e judaizantes, para que a obra não sofresse dano. E Emmanuel diz, né, ali, talvez se Pedro não tivesse aquela sensibilidade, com perfeita conexão com Cristo, talvez ali houvesse o primeiro rompimento dentro do cristianismo. Emmanuel diz isso lá no livro Paulo Estevam. É belíssimo ler isso. E Emmanuel diz, não é, que quem escreveu depois Atos dos Apóstolos, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, não faz essa narrativa, não chama atenção para esse momento tão delicado. E que Pedro, como o próprio Jesus falou, sobre ti erguerei a minha igreja, Pedro dilui com amor, o amor aos gentios, o amor a Paulo, o amor à causa nascente, tão nova ainda, né, que era o cristianismo, com esse amor imenso e dilui ali todo aquele sentimento de adversidade, de contrariedade. Então, como me comporto, qual é a minha postura de união, né, desfazer laços, de diluir alguma dissonância, algum tilt na comunicação entre as pessoas, como eu diluo as coisas que chegam até mim, trazendo paz, como eu silencio um comentário que não é para seguir adiante. Como eu chego um pouco antes e procuro trabalhar a ambiência da casa espírita, já vou entrando em prece para o trabalho, já evocando os mentores espirituais da casa, já criando aquele clima para aqueles que vão chegar depois. Então, como eu me comporto fazendo esse canto de luz, ser aquela referência de luz para todos. E ele vem dizendo assim para a gente mais adiante, as horas se sucedem, os dias correm, ou me aproveito ou não as lições de vida. Eu esqueci a última pergunta que nosso querido Dr. Raiba faz. E por que estou na casa espírita? Por que eu estou aí? Por que eu parei na casa espírita? Ninguém para numa casa espírita à toa. Ninguém chega numa casa espírita por acaso. O acaso não existe. Então, por que estou? Não é? E como ainda que eu seja o último a ter chegado, não sei quantos estamos ouvindo, não é? Eu fui o último a chegar. E às vezes nós pensamos, por ser o último, a gente não tem responsabilidade. Não, temos responsabilidade de posturas mentais, não é? De posturas de sentimentos, de fortalecer essa amizade, fortalecer o estudo. Todos temos deveres, não é? E não foi à toa que eu cheguei a essa casa. Mas a gente doutora vem dizendo assim, fiz de tudo o que me era possível com o espírito de liberdade, sensibilidade, de amor, ou nos autoacusaremos quando sentimos que não soubemos vencer as dissensões, as rivalidades, as incompreensões, os desajustes, o mal, enfim. Então, é para observarmos, chegou lá alguma coisa que me tocou, me trouxe assim um sentimento de desconfiança, um sentimento de insatisfação, um sentimento de irritabilidade, hora de parar, refletir, elevar o pensamento, ter a convicção de que estamos dentro de um ponto de luz, que é a espiritualidade superior, que segundo os espíritos, como encarnados não temos condições de avaliar a quantidade de espíritos que ali trabalham, qual é o projeto dessa casa, totalmente não temos condições de avaliar, não é mesmo? E nos colocarmos como aquele servidor, como Jesus deu bem o exemplo, né, no último momento que estava com os discípulos. Ele vai, tira todas as suas vestes, cinge lá o seu corpo, se coloca como aquele que vai lavar os pés dos discípulos. E Pedro, como sempre, aquela postura do Pedro, né? Não, Senhor, tu não vais lavar os meus pés. E Jesus disse, se você não permite que eu lave os seus pés, você não terá parte comigo. Que, a dizer, não é? Pedro não estava entendendo todo o simbolismo daquele momento. Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos, em todos os sentidos. Compreendamos de vez, definitivamente, que cada um de nós traz no seu coração mensagens boas, superiores, equilibradas, positivas, mas que precisam ser muito meditadas, seguidas, analisadas por nós mesmos. Assim, meus queridos companheiros, esse contato
dos últimos com a coletividade, da festa, né, que ele fala sobre o Natal de uma certa forma, perguntamos: estamos com Cristo? Com os homens? Com Jesus apesar dos homens? Com Jesus para servir os homens? Ou ainda buscamos Jesus corrigindo-nos, reparando-nos, né, reamparando-nos, sustentando-nos no bem, sendo fiéis com o mesmo Cristo? Ou se estamos na posição apenas de acompanhante de Cristo, dizendo que estamos com a mensagem no coração, quando na realidade estamos com ela apenas na boca. Porque se estivéssemos com ela no coração, certamente outra seria a nossa atitude. Ele vai terminando. Meditemos e não esqueçamos, estamos diante de uma oportunidade superior a nós mesmos. Oportunidade de luz, de trabalho, de entendimento. Estamos como? E fazendo o que desta oportunidade? Justo é meditarmos nisso. Deus fique com todos. Ele se despede, não é? Então, nesse último momento, Jesus em nosso coração, Jesus em nosso pensamento, e somos aqueles que um dia vai ser perguntado a todos nós: você teve um grande tesouro na mão, você teve a oportunidade de conhecer uma casa espírita, que deve ser a continuidade da casa, não é? Da casa do caminho. Você teve uma grande oportunidade de sua encarnação. O que você fez com essa pequena chama, com essa semente de luz que você recebeu? Que Jesus nos abençoe e nos sustente, que sejamos aqueles soldados, bombeiros, diante do momento em que precisamos confortar, aconselhar, compreender, para nos fortalecer, para seguirmos o que Jesus espera de cada um de nós. Eu encerro aqui o meu estudo. Espero ter sido útil ao coração de todos. Que Jesus nos abençoe muito os sentimentos do coração.